sou professora da UFMG, da Faculdade de Medicina. Tenho trabalhado mais com questões de saúde sexual e reprodutiva, como o Robson falou, mas agora eu estou me dedicando há 2 meses, estou trabalhando só com a questão do Covid mesmo, do Covid, desculpa. Deixa eu só... Eu vou passar para vocês uma apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Covid e da democracia, porque a gente ouve muito falar que a epidemia do Covid, que a pandemia do Covid, né, ela é uma pandemia democrática. Então, eu poderia começar a minha apresentação como a maioria das pessoas vai falar, sobre os números da Covid hoje. Então, que a gente tem mais de 4 milhões de casos no mundo, a gente tem mais de 180 mil casos no Brasil e 12 mil mortes. Mas o que eu quero falar com vocês a gente ouve muito falar que a pandemia é democrática. Será? Tem algum aspecto do vírus que vai tornar esse vírus democrático? Quando a gente trabalha com clínica dentro da medicina, a gente estuda o sujeito. E, olhando pela ótica do sujeito, realmente, o vírus não vai escolher se ele vai infectar uma pessoa branca, uma pessoa preta, se ele vai infectar uma pessoa pobre, uma rica. Mas olhando pela ótica da saúde coletiva, a gente olha de outra forma. A gente estuda o adoecimento na população. E aí, a gente consegue ver que existem diferenças nessa população, e são diferenças sociais, diferenças determinadas por políticas públicas também, e que podem ser reforçadas ou ser minimizadas por essas políticas públicas, que vão ditar quem vai adoecer. Então, eu vou falar isso um pouquinho para vocês. A OMS, ela adota um modelo para pensar saúde e doença, que é o modelo dos determinantes sociais em saúde. Existem várias críticas a esse modelo, mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente sempre considera as condições socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciam no adoecimento do sujeito, e também as condições de vida e de trabalho na qual ele se encontra. Então, por isso, é impossível a gente falar de uma pandemia dessa magnitude sem falar das desigualdades que ela provoca. E as desigualdades que fazem com que determinados sujeitos vão adoecer e morrer mais do que outros. Então, eu queria trazer para vocês hoje 3 tipos de desigualdades que a gente ouve falar pouco, e a TV, a mídia, enfim, não falam tanto dessas desigualdades, e são desigualdades importantes nas quais a gente deveria estar pensando. Então, a gente vai ter desigualdades regionais, de classe social e raça e de gênero. As desigualdades regionais, por exemplo, quando a gente vê um mapa sobre o adoecimento por Covid no Brasil, a gente vai ver que a maioria dos casos se situa em São Paulo. Esse é o mapa que a gente normalmente vê. Mas esse é o mapa que a gente deveria estar vendo. Por quê? Porque esse é um mapa padronizado pelo número de habitantes de cada região. Então, quando a gente vai ver esse mapa, a gente vê que o problema maior da Covid está lá no norte, né? A gente vai ter aqui no Sudeste, pegando São Paulo, que é tão falado assim, né? Que a gente ouve falar mais, a gente tem 111 casos a cada 100 mil habitantes. Em Minas Gerais, são 17 casos a cada 100 mil habitantes. Isso, se a gente comparar com o Amapá e com o Amazonas, esses estados passam de 340 casos a cada 100 mil habitantes. Então, comparando Minas Gerais com o Amazonas, a gente tem 20 vezes mais, uma incidência 20 vezes maior no Amazonas do que em Minas Gerais. E isso é contrastante com a distribuição dos leitos de UTI no país. A gente vê que enquanto os casos eles estão concentrados na região norte, né? Essa incidência maior está concentrada na região norte, a gente tem os leitos concentrados na região sul e sudeste. Isso é uma desigualdade regional que a gente deveria estar abordando. E isso poderia ser solucionado por políticas públicas ou minimizado por políticas públicas. E a gente sabe, por um estudo feito aqui na UFMG, que os leitos de UTI do SUS a gente vai ter um colapso dessa rede do SUS com uma lotação dos leitos de UTI. E isso já começou agora em maio, mas vai se estender durante vários meses. Por exemplo, em Minas Gerais,
está previsto que o esgotamento desses leitos de UTI se dê em julho e que a gente fique até setembro né, com uma demanda maior do que a gente pode acolher. Quando a gente fala de desigualdade de raça e classe, vocês vão me dizer, como assim desigualdade de raça e classe no adoecimento por Covid? Bom, já tem estudos nos Estados Unidos mostrando que a gente não tem só uma diferença no adoecimento, mas também em como as ações de saúde são direcionadas. Por exemplo, pessoas que vêm de vizinhanças mais pobres ou com maior proporção de imigrantes são menos testadas nos Estados Unidos. Além disso, essas mesmas pessoas e também pessoas que moram em bairros onde as famílias são maiores e onde a população é predominantemente negra, são as pessoas que testam mais positivo. Então, assim, a gente testa menos gente que é mais positiva. Então, a gente deixa de conhecer direito essa população e a gente também não consegue rastrear os contatos para pensar em como minimizar essa situação da pandemia. Se a gente olhar uma das cidades que fez esse estudo para entender um pouco a questão da classe social relacionada à pandemia do Covid aqui no Brasil, foi São Paulo. E se a gente olhar o mapa de São Paulo, a maior parte dos casos está nas periferias, né? Nas periferias da cidade. Então, onde tiver mais roxinho nesse mapa é onde está a maior parte dos casos e dos óbitos. Quando a gente olha esse mapa, ele se sobrepõe muito ao mapa do índice de desigualdade social, que também a gente vai ter, né, uma maior ocorrência nessa parte mais periférica da cidade. Só para vocês terem uma ideia, onde tem o maior número de óbitos de São Paulo é a Brasilândia. Se a gente for comparar o lugar que tem os menores números de óbitos, né, são os Jardins, o Morumbi. E aí só para mostrar como a questão social ela vai determinar o adoecimento em saúde. E se a gente não tiver política pública bem pensada e de forma adequada, a gente não vai conseguir. A pandemia ela vai agravar as desigualdades que já existem. E a gente também pode falar de uma outra desigualdade que é muito importante no caso da pandemia do Covid, que são as desigualdades de gênero. Como assim desigualdade de gênero? Bom, as mulheres elas representam quase 70% da força de trabalho no setor saúde. Isso que o Robson falou no início, das pessoas do setor saúde, né, estarem na linha de frente e a gente já ter ultrapassado a China em número de mortos por Covid entre profissionais de saúde, expõe ainda mais as mulheres. Além disso, com o fechamento das escolas, as mulheres que estão trabalhando em home office hoje, que têm, que podem estar trabalhando em home office, elas muitas vezes são sobrecarregadas pelo trabalho doméstico que elas têm que fazer, cuidado com os filhos e ainda a questão do home office. A gente sabe que as mulheres são majoritariamente as responsáveis dentro da nossa sociedade pelos cuidados domésticos, né? E isso fica ainda mais evidente em épocas de pandemia. As mulheres, elas também fazem são a principal força de trabalho em ocupações informais e mal remuneradas. Por exemplo, se a gente pegar o trabalho doméstico remunerado, as mulheres são 92% desse trabalho doméstico. Então, quando algumas mulheres podem ficar em casa e fazer o trabalho doméstico, outras que faziam esse trabalho doméstico muitas vezes são dispensadas e ficam numa situação mais vulnerável ainda. Então, essa pandemia ela pode agravar essas desigualdades entre os diferentes grupos de mulheres também. A gente também tem uma outra questão que tem sido evidenciada em vários países, que é o aumento da violência doméstica, que ocorre, claro que a gente sabe que a raiz disso vem do machismo, mas né, de toda uma construção, mas que hoje se agrava
porque as pessoas estão ficando mais em casa, elas estão convivendo mais intensamente, e além disso, a gente sabe, existem algumas indicações de que o consumo de bebida alcoólica tem aumentado, especialmente no ambiente doméstico, e tudo isso é um risco para a mulher. A gente também tem evidências internacionais de que vai haver uma redução no acesso à contracepção e planejamento familiar. Então, as empresas farmacêuticas que fabricam a contracepção, elas se situam principalmente na China e na Índia, que foram países que tiveram um fechamento de várias indústrias em função das quarentenas. E com isso, a gente tem uma escassez de contracepção no mercado internacional. E, além disso, mesmo que a mulher consiga acessar, se espera que tenha um aumento no custo. E isso pode vir a gerar um aumento de gravidezes não planejadas. Por fim, uma notícia, né, para falar um pouco também dos homens nesse cenário, a gente tem visto internacionalmente, mas isso também se reproduz aqui no Brasil, que as mulheres adoecem mais por Covid, mas os homens morrem mais. Isso é né, já existem alguns estudos que mostram isso para outras condições, desde o início da década de 90, mas a gente vê que para Covid também isso acontece. Então, quando o presidente pergunta para a gente assim, ele pergunta, e daí? Né? Quando ele fala aquela frase, eu lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quando a gente estava com 5 mil óbitos, eu vou tentar responder para ele um pouco o que a gente poderia fazer, o que ele poderia fazer enquanto presidente, né? Bom, pensando no número de casos, projeções e subnotificações, quando a gente olha a situação do Brasil, e esse eu estava até conversando com o pessoal antes de começar a transmissão. Quando a gente olha esse cenário, que é um cenário que eu fiz essa tabela 2 dias atrás, e hoje o Brasil já não está mais na 8ª colocação de número de casos confirmados, a gente já está na 6ª. Mas quando a gente olha esse cenário, a gente vê que o total de óbitos por 1 milhão de habitantes, o Brasil não está na pior colocação. Quando a gente olha o total de casos confirmados, a gente está subindo rápido. Mas assim, também, né, a gente não está na pior colocação. Só um minuto. O que acontece? Esses dados, eles são um pouco complicado da gente falar a partir deles. Por quê? Porque a gente vai ter países em diferentes momentos da pandemia. Então, enquanto a gente vê que o Brasil e a Rússia, por exemplo, estão tendo um aumento de casos, a gente vai ver que Estados Unidos, Reino Unido, que também estão ali entre os 10 com maior número de casos, estão numa situação um pouco estável, começando a reduzir o número de casos, e a Espanha e a Itália já estão numa redução mais significativa. Mas o que eu quero chamar a atenção dessa tabela, na verdade, é para esse número aqui, o número de testes por 1 milhão de habitantes. Quando a gente olha o número de testes por 1 milhão de habitantes dos 10 países com o maior número de casos, e aqui eu inseri a Coreia e a Islândia, porque são países que têm políticas exemplares no controle da pandemia. Quando a gente olha esses números de testagem, a gente vê, por exemplo, que o Brasil testa quase 100 vezes menos do que a Islândia. O Brasil... Ok, a Islândia é um país com 350 mil habitantes, então é difícil da gente comparar. Mas vamos então comparar com os outros 10 países que a gente tem, os 10 primeiros países aqui. Mesmo assim, mesmo em comparação com o Irã, por exemplo, o Brasil testa pelo menos umas 4 vezes menos, né? 3 vezes e pouco menos que o Irã. Qual é o problema disso? O problema é que a gente tem uma subnotificação muito grande. Ou seja, existe um estudo da Universidade Federal de Pelotas, que foi feito lá no Rio Grande do Sul,
e que mostra que para cada caso notificado, a gente tem, naquelas 9 cidades pesquisadas, cerca de 12 casos que não foram notificados. Aqui em Minas, foram liberados os dados de um estudo que foi feito pela Universidade de Ouro Preto e também aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, que mostram que aqui a subnotificação é de cerca de 16,5. Então, para cada caso notificado, a gente tem 16,5 casos que não foram notificados. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao invés de 180 mil casos no Brasil, né, se em todos os lugares a subnotificação for tão grande assim, talvez a gente tenha 10 vezes mais do que isso. Então, a situação ela pode estar muito pior. Não testar nos dá uma sensação de segurança, porque a gente acha que não tem tanto caso assim. Há poucos dias atrás, na TV, foram feitas várias reportagens falando como Minas Gerais era um estado que tinha poucos casos, que a nossa incidência estava boa. Mas será que a nossa incidência está tão boa assim? Minas Gerais é um dos estados que tem a maior fila para testagem do Brasil, fila aguardando testagem, né, do Brasil. Essa subnotificação ela também fica evidente quando a gente olha os casos de síndrome respiratória aguda grave. Para vocês terem uma ideia, em preto e azul a gente pode ver aqui os últimos anos, a lista dos últimos anos. E aqui em verde é o que aconteceu esse ano. Então a gente teve um aumento expressivo no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Mesmo que a gente não tenha uma notificação tão grande de casos de Covid, e isso é bem discutível, porque eu acho que é uma notificação que já é grande, poderia ser muito maior, a gente vê que ela está subnotificada, porque a gente tem quase, dependendo do lugar do Brasil, a gente tem mais de 1000% de aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. E a gente já viu que isso depende, que isso não se distribui de forma igual na população. A gente tem mais entre pessoas mais pobres, a gente vai ter mais entre pessoas no norte do país, a gente vai ter mais entre mulheres, a gente vai ter mais óbitos entre homens. Bom, então, só para acabar aqui, o que a gente tem? Há poucos dias atrás foi exibido foi muito visto um vídeo que falava sobre a quarentena tá salvando o país. O que ele mostrava? Que a gente tem um aumento grande do número de casos. Nessa curva a gente pode ver o aumento do número de casos. Só que o que a gente não vê é essa curva, que é uma curva de tendência logarítmica. Ela não nos mostra o número de casos, mas ela nos mostra a tendência da epidemia. Então, quando a gente olha a curva até o finalzinho de março, ela está com uma tendência de crescimento muito rápido. Quando a gente começa a ter os efeitos da quarentena, que iniciou na segunda semana de março, a gente vai ter uma mudança na tendência, e aí o crescimento ele vai ser menor. O que isso se reflete? Quando a gente olha as projeções, esse é um estudo de uma universidade da Bahia, se a gente mantiver o nível de isolamento atual, né, o nível de quarentena atual, que é no Brasil de 52%, daqui a 15 dias a gente vai ter 340 mil casos. Agora, se a gente acabar com a quarentena, em 15 dias a gente vai ter 850 mil casos. Bom, eu tenho que acabar rapidinho. Isso aqui era só para mostrar alguns países e como eles reagiram para tentar reforçar as medidas de quarentena. Por exemplo, 2 países que são países neoliberais com economias muito voltadas para o mercado e tal, como os Estados Unidos e a França, liberaram pacotes de apoio à economia. A França, por exemplo, mantém os salários integrais dos trabalhadores
pagos pelo governo, além de pacotes para reforço da economia. Na Argentina, a gente também tem um endurecimento das medidas de quarentena. Então, a Argentina foi um dos países que conseguiu lidar muito bem com a Covid. E a gente vê que existem políticas públicas elaboradas para manter a economia também, né? Quando a gente vai ver no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem um gasto que foi divulgado pelo governo de 60 bilhões para o auxílio emergencial. Mas uma semana antes ele divulgou que auxiliaria os bancos em 1,2 trilhões. Ou seja, a gente ouve muito falar sobre os gastos com o auxílio emergencial, mas isso é um problema, mas a gente não tem falta de dinheiro. A gente tem um direcionamento, né? As escolhas políticas que foram feitas que são questionáveis. Então, sim, a gente tem o que fazer, presidente. Por exemplo, a gente deve usar máscara, restringir a circulação de pessoas, testar mais para conhecer a pandemia, só flexibilizar as medidas de quarentena quando tiver redução do risco sanitário, ou seja, quando a gente começar a ter redução dos casos. Suporte às pessoas que ficam em casa com manutenção dos pagamentos de forma integral e crédito aos micro e pequenos empresários para manterem os empregos. Então, bom, eu vou finalizar aqui, mas era só para mostrar um pouquinho que a gente tem o que fazer em relação à pandemia e que as escolhas políticas elas vão determinar o rumo que a gente vai ter. Então, obrigada.